É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com TV Injustiça, canal da Ludmila Lins Grilo, trazendo uma notícia bombástica de agora cedo, pessoal. Já começamos a semana com esta notícia que pegou todo mundo de surpresa. Já vou pedindo a vocês, pessoal, que deixem o seu joinha, o seu like, é muito importante para a gente. Ajuda na distribuição do conteúdo. Peço também que hypem, pessoal. Clique no botão de hypar o conteúdo para que ele seja entregue para todos. Todos precisam saber desta notícia que acaba de explodir. E comentem também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, deixando os créditos ao canal da TV Injustiça. Agora bora para a notícia, pessoal. Que ninguém consegue responder com tranquilidade. Até onde vai a delação do Daniel Vorcaro? E o que o STF está fazendo para se proteger antes que ela chegue lá? Eu vou te contar o que aconteceu e a gente vai aqui começar pelo personagem central. O Daniel Vorcaro está preso desde o dia 4 de março. É a segunda vez que ele vai para a cadeia e dessa vez ele ficou. A segunda turma do STF manteve a prisão preventiva dele, ele trocou toda a equipe de defesa dele, contratou o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, que é um dos mais experientes do país, e no dia 19 de março ele assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a PGR, a gente já falou disso aqui. Esse termo é o primeiro passo formal para uma delação premiada. Agora vamos ver essa notícia aqui do Metrópolis. Delação de Vorcaro será discutida após extração de dados de celulares. Bom, o que o Metrópolis apurou é que a delação ela seria discutida somente após a PF concluir a extração dos dados de todos os celulares apreendidos. São 8 aparelhos no total. A PF ela quer ter a dimensão completa do caso antes de sentar para negociar. E o novo advogado do Vorcaro, o Juca, ele já sinalizou à PF a intenção de apresentar uma delação séria e completa, sem poupar ninguém, sem poupar nenhum dos envolvidos. Bom, o Vorcaro, a gente já disse aqui no TV Injustiça, ele vai ter que apresentar provas substanciais e entregar os nomes de pessoas que estariam acima dele na organização criminosa. Não basta nomear quem está embaixo. A legislação exige colaboração completa, sem omissões. Qualquer tentativa de filtrar informação pode levar futuramente à anulação do acordo. E é isso que está fazendo Brasília tremer. Não é só a lista dos nomes já conhecidos, é a possibilidade de que existam nomes que o público ainda não conhece e que o Vorcaro, para ter os benefícios da delação, ele vai ser obrigado a revelar. Mas antes de falar do STF e do COAF, eu preciso aqui te contar a revelação mais bombástica da semana, que veio na quarta-feira, dia 25, pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Bom, entre os mais de 12 mil arquivos extraídos do celular do Vorcaro e que foram compartilhados com a CPMI do INSS, os investigadores encontraram um documento bem fora do comum. Ó, Vorcaro salvou em celular minuta de documento do TCU. Tinha um arquivo Word salvo lá. Esse arquivo se chamava TCU Mora Excessiva. Ele existia em 2 versões, esse arquivo. Uma criada em 29 de agosto do ano passado, 2025, às 9h24 da noite, da manhã, e o outro meio-dia e 47, conforme os metadados do arquivo. Era uma minuta de despacho do TCU, determinando que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão sobre o Banco Master. É só isso. E o texto ainda previa a convocação de técnicos do Banco Central para depor no prazo de 10 dias. O documento não tem assinatura, não tem autoria identificada, não se sabe se o Vorcaro recebeu esse documento ou se ele produziu esse documento e se produziu, se enviou para alguém.
mas o documento existe. Está lá no celular dele e, né, o que ele descreve, o que esse documento descreve, né, uma decisão do TCU paralisando o Banco Central, é exatamente o que aconteceu depois. Gente, havia uma decisão não assinada, um arquivo de Word contendo uma decisão do TCU. E aquilo que aquela decisão descrevia aconteceu depois. Eu vou explicar a cronologia porque ela é essencial para a gente entender o peso do que foi encontrado nesse celular. Em agosto de 2025, o Banco Central estava caminhando para uma decisão definitiva sobre essa tentativa de venda do Master para o BRB. O MPF já tinha alertado o governo do Distrito Federal sobre as suspeitas de irregularidades nas carteiras de crédito envolvidas, mais de 12 bilhões de ativos de validade bem questionável. Aí, no dia 3 de setembro, o Banco Central vetou oficialmente aquela compra. Naquele mesmo dia, o governo do Distrito Federal ingressou no TCU e pediu a suspensão das decisões do Banco Central. O texto desse pedido, segundo a apuração da Gazeta do Povo e da Oeste, tem redação semelhante a essa minuta que foi encontrada no celular do Vorcaro. Então, a pergunta que essa cronologia coloca é direta. Quem redigiu a minuta? E quem recebeu a minuta? E aqui entra o ministro Jonathan de Jesus. Aqui entra ele. Jonathan de Jesus é ministro do TCU desde 2023. Ele saiu do mandato de deputado federal pelo Republicanos, indicado ao tribunal com forte influência do Centrão, mais especificamente da articulação do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. O mesmo Ciro Nogueira que aceitou carona de helicóptero fretado pelo Vorcaro após o GP de Interlagos. O mesmo que o Vorcaro descreveu numa mensagem como presente numa reunião na casa dele com o ministro Alexandre de Moraes. O mesmo que era amigão do banqueiro. Bom, o Jonathan era o relator do caso Master no TCU. E o histórico dele de decisões no processo levanta questões bem sérias, todas muito bem documentadas pela imprensa. Bom, vamos lá. Em maio de 2025, o Jonathan recusou pedido do Ministério Público de Contas para investigar irregularidades na negociação com o BRB. Em agosto, o Jonathan fez a mesma coisa com uma representação do MP do Distrito Federal. Depois que o Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro, foi o Jonathan quem convocou o Banco Central a se explicar sobre uma suposta liquidação precipitada. Ele ordenou uma inspeção na autarquia. E nos bastidores, chegou a cogitar reverter a própria liquidação. Ele chegou a cogitar reverter, o que teria sido catastrófico para o sistema financeiro. Ele recuou depois da pressão interna de colegas do tribunal e de agentes do mercado. Na terça-feira, dia 24 de março, um dia antes da Malu Gaspar publicar no Globo a notícia da minuta encontrada no celular do Vorcaro, o Jonathan suspendeu o processo no TCU sobre a atuação do Banco Central na liquidação do Master. Ele alegou que estava aguardando o resultado das investigações criminais. Entenderam? Esse Jonathan suspendeu o processo no dia anterior à revelação que poderia comprometê-lo. Foi isso que aconteceu. O Senado também se mexeu. A Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo Renan Calheiros, aprovou na mesma terça-feira um requerimento derrubando o sigilo imposto pelo TCU sobre aquelas auditorias envolvendo o Master, incluindo a auditoria que o Jonathan havia mandado realizar sobre o próprio Banco Central. Agora eu vou falar das duas grandes ações do STF durante essa semana. Elas não podem ser analisadas separadamente, tá? Elas precisam ser lidas em conjunto. A primeira foi o encerramento da CPMI do INSS na quinta-feira, dia 26.
Esse tema vai ser objeto da nossa próxima pauta, tá? Da pauta seguinte. Por hora, o que importa registrar é o seguinte: por 8 votos a 2, o plenário do STF derrubou a liminar do ministro André Mendonça, que havia determinado a prorrogação da comissão. A CPMI encerrou os trabalhos no sábado, dia 28, e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes foram os mais veementes. Eles classificaram os vazamentos de dados do celular do Vorcaro como criminosos, abomináveis. Eles usaram essas palavras, né? São vazamentos criminosos e abomináveis. Guarda esse dado que eu vou voltar a ele. A segunda grande ação do STF veio no dia seguinte, na sexta-feira, dia 27. O Moraes assinou uma decisão impondo restrições severas ao COAF, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que produz relatórios de inteligência financeira, os chamados RIFs, e eles identificam movimentações bancárias atípicas. É uma ferramenta central no combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Pela nova decisão, esses relatórios só podem ser produzidos se houver investigação criminal formalmente aberta, com alvo específico declarado e pertinência temática entre o relatório e o que se está investigando. Ele proíbe expressamente a chamada pesca probatória, quando se produz um relatório para ver o que aparece ali, sem um alvo pré-definido. E determina que relatórios já produzidos em desconformidade com essas regras podem ser invalidados depois como prova. Para entender por que isso importa, é preciso saber o que os relatórios do COAF tinham revelado nos dias anteriores. Bom, segundo apurações publicadas pelo Estadão, os documentos entregues às comissões parlamentares mostravam o seguinte: a JF pagou 25,9 milhões para a holding que comprou as cotas do ministro Toffoli no resort no Paraná, o Taiaiá. O mesmo resort cujas cotas foram adquiridas por um fundo do cunhado do Vorcaro. O Banco Master e a JF pagaram juntos 18 milhões de reais para uma consultoria que transferiu 281 mil reais para o filho do ministro Cássio Cuncar. Os relatórios também apontaram contratos do escritório do governador ibanês com a JF e também apontaram repasses de 4 milhões ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. No dia seguinte ao encerramento da comissão que recebia, esses relatórios, o Moraes assinou a decisão limitando o COAF. É preciso ser justo aqui. A decisão foi formalmente tomada num recurso antigo, sem relação direta com o caso Master. O Moraes argumentou que os relatórios vinham sendo usados para pressão e extorsão. Há quem defenda que a tese é sustentável se analisada isoladamente. Mas, pessoal, o timing é o timing. A decisão foi assinada naquele dia, naquele contexto, e tem efeito imediato sobre investigações que estão em curso. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Acordo de confidencialidade de Vorcaro coloca em risco autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. Fundador do Banco Master assinou o termo com a PF-PGR. Mensagens apreendidas citam ministros do STF, presidentes do Congresso e o próprio presidente Lula. O fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, firmou um acordo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República, etapa inicial para uma negociação de delação premiada. Vorcaro está preso na Superintendência da PF em Brasília e é investigado por fraudes contra o sistema financeiro. À frente de uma colaboração formal expõe a múltiplas autoridades dos três poderes com quem o empresário manteve relações ao longo dos anos. Políticos e autoridades de alto escalão dos três poderes são citados em mensagens de WhatsApp extraídas pela PF do celular do banqueiro e enviadas à CPMI, que não teve prorrogação.
A lista inclui o senador Ciro Nogueira, o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, os presidentes da Câmara Hugo Mota e do Senado Davi Alcolumbre, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, o deputado Aécio Neves e o ex-governador de São Paulo, João Dória. No âmbito do STF, os vínculos mapeados são variados. A advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes e sócia do escritório Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, recebeu 80 milhões do Master por 22 meses de serviços prestados à instituição financeira. O contrato foi firmado em abril de 2025. Moraes negou que as mensagens encontradas no bloco de notas do celular de Vorcaro tenham sido enviadas a ele. O ministro Dias Toffoli foi relator do caso Master no dia 28 de novembro de 2025 a 12 de fevereiro de 2026. A Marit de Participações, empresa do ministro e de seus irmãos, detinha 1/3 da propriedade do resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, e vendeu parte dessa participação para um fundo Arlen, controlado pela REG, administradora ligada ao Master, em setembro de 2021. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo, pessoal, que se inscrevam no canal, novamente reforçando, porque ajuda muito a gente aqui a crescer dentro da plataforma, e o seu joinha, o seu like é muito importante também, pessoal. Valeu!